Rosana. Te agradeço. A gente pode Olá, boa tarde. Aqui Clara Almarin falando para quem não me conhece. E muito obrigada pela companhia de vocês. Tanta gente bonita aí, já posso ver comigo. Gente, põe aí a câmera, quero ver vocês, por favor. Muito obrigada por essa companhia. E se você está vindo no Facebook, por favor, compartilhe com seus amigos agora mesmo. É muito importante, tem muita gente precisando ouvir o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Se você está me vendo no YouTube pela primeira vez, por favor, dá o seu joinha aí, aproveita agora e subscreva no nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal, porque ajuda a gente trazer esse tipo de conteúdo toda semana. Então, hoje nós vamos falar sobre a interferência, né, da microbiota nas nossas emoções, no sistema nervoso, de uma forma bem... Vamos tentar sintetizar isso aqui e trazer isso de uma forma mais leve, né? Porque é um assunto que envolve muita bioquímica, né? Muitas palavras difíceis, mas eu vou tentar trazer para vocês de uma forma bem mais leve para a gente entender. Boa tarde, eu espero que vocês interajam comigo aqui, façam suas perguntas. Nós vamos ter uma fala e depois, então, a gente abre para que vocês possam abrir seus microfones e fazerem as perguntas relativas ao tema, tá bom, gente? Fiquem à vontade. Vamos começar? Deixa eu dar isso aqui para cá. Isso. Psicobiota, você sabe o que é? Então, a gente sabe o que é psique, né? A gente sabe sobre as nossas emoções, comportamentos, a gente sabe que a psicologia está ligada, né, à parte neurológica, né? E biota é de vida, né? Mas bio é vida, mas está mais relacionada à nossa microbiota. Esse é o 5º vídeo falando sobre o intestino. Então, se você ainda não viu, eu sugiro que você, se você está no YouTube, que você assista os outros vídeos, porque esse é uma finalização de uma série de vídeos que a gente vem falando sobre o intestino. Então, hoje nós vamos falar sobre a interferência da microbiota nos transmissores, né? Nos neurotransmissores. A gente sabe, a gente já ouviu falar, todo mundo já ouviu falar naqueles mais conhecidos neurotransmissores do bem-estar, né? Então, a gente já ouviu falar da dopamina, a gente já ouviu falar da ocitocina, da serotonina. A gente sabe que precisa produzir esses neurotransmissores do bem-estar para ficar feliz, né? Mas o que é isso mesmo? O que é neurotransmissores e o que tem isso a ver com os micróbios do nosso intestino, Clara? Vamos aprender hoje aqui. Bom, neurotransmissores são moléculas, né, importantes, produzidas pelos nossos neurônios, né? São chamados de hospedeiros que fazem uma pré-sinapse. O que é isso? A sinapse, gente, é esse espaço que vocês estão vendo aí entre um neurônio e outro. Então, os neurotransmissores, ele é como se fosse uma comunicação entre os neurônios através da sinapse. Então, vocês estão vendo aí um espaço entre os neurônios aonde eles se comunicam. Nós temos diferentes tipos de neurotransmissores, né? Disse que nós temos cerca de 100 neurotransmissores que são produzidos a partir do nosso intestino. Você sabia disso? Então, antes se falava muito que o nosso cérebro, né, ele interferia no nosso intestino. Então, as pessoas falam assim, gente, fulano, não pode ficar nervoso que dá uma diarreia, né? E, eu não posso viajar, eu fico ansiosa, aí meu intestino
para. Então, a gente sempre associou a interferência neurológica no nosso intestino. Mas o que se sabe hoje é exatamente o contrário. É o nosso intestino, é o funcionamento do nosso intestino, né, que determina todo o resto. Determina os neurônios, a produção de neurônios, a qualidade dos neurotransmissores, inibem alguns, ativam outros. Que loucura! Como assim, Clara? Você está dizendo que aquele bichinho lá, né? As bactérias patogênicas, os fungos, os vermes, são eles que mandam no meu cérebro? Será que isso é verdade? Vamos dar uma olhada, vamos conferir? Gente, olha, coloca aí suas dúvidas, tá? Já vai colocando, porque eu tô ansiosa para o nosso bate-papo no final. Bom, eu vou dar uma repetidazinha, porque se você não assistiu os outros vídeos, as outras videoaulas, você pode estar um pouco perdido ou perdida, né? Então, vamos repetir um pouquinho. Alguns fatores importantes sobre a nossa microbiota intestinal. Então, vamos lá. O que é microbiota intestinal? Micro, de pequeno, bio, de vida, né? Então, são vidas pequenas, aqueles carinhas lá que às vezes a gente precisa de microscópio para ver se eles estão lá ou não, né? Então, esses caras, que não são poucos, tá? Nós temos mais bactérias, por exemplo, disse que a gente tem uma bactéria para cada, 10 bactérias para cada célula. Eu estou falando só de bactérias, eu não estou falando de outros patógenos. Então, a gente é muito mais bactéria, muito mais micróbio do que ser humano, não é verdade? Então, o que altera essa microbiota? Porque a microbiota, ela é assim, é como se fosse um condomínio, né? Então, condomínio por colônias, sabe? Ó, o pessoal da ala sul não se envolve com o pessoal da ala norte, né? Então, cada um no seu quadrado, eles vão ali se reproduzindo, vão tendo a sua vida. E quem é esse condomínio? Somos nós, tá? Nós somos o condomínio, nós somos as moradas desses micróbios. O que se pensava antes era que os micróbios deveriam ser destruídos, mas o que se sabe hoje, porque né, não existe, a ciência não é uma coisa definitiva e exata, todo dia a gente está aprendendo. Isso que a gente está falando aqui é muito recente na descoberta, portanto pode acontecer de você falar até mesmo com médicos que não sabem disso que a gente está falando aqui. E daqui um pouco pode ser que outras coisas sejam descobertas. Então, vamos lá. Antigamente, a gente achava que os micróbios eram ruins para o nosso corpo, né? Mas hoje a gente sabe que o importante é que a gente tenha uma simbiose, que a gente tenha, os médicos usam muito a palavra homeostase, que quer dizer um equilíbrio entre eles, que eles vivam em paz, cada um no seu quadrado, cada um cumprindo a sua função, sabe? Ninguém extrapolando. E eles se comunicam, é verdade, eles se comunicam entre si, né? Mas a coisa dá ruim quando o cara da ala B lá se encrespa com o cara da ala A e eles começam a um comer o outro, né? Então, vamos falar assim para ficar fácil. E isso acontece quando a gente promove um desequilíbrio químico no nosso corpo, através do estresse, através da alimentação. Então, disso que a gente vai falar aqui. Pode começar desde quando o bebê nasce, né? Então, o bebê está lá na barriga da mãe, acreditava-se, né? Isso ainda não está muito claro, que o bebê é estéril, ou seja, ele não vem com uma microbiota definida, não. Mas se sabe hoje que através daquilo que a mamãe come durante a gravidez, aumenta a suscetibilidade, ou seja, a probabilidade dessa criança desenvolver uma microbiota patogênica. Patógeno, gente, doente,
tá? Então começa lá no nascimento, que a mãe tem um probleminha no parto, aí esse parto foi de cesárea, aí retira aquela criança, ela não passa pelo canal vaginal, que é onde ela ia pegar toda aquela parte, né, da microbiota da mãe, então ela não passa pelo canal vaginal, ela vai, né, pegar aquela microbiota hospitalar, que muitas vezes não, com certeza não pertence à genética daquela criança, ou seja, ela já vai ter uma microbiota estranha, né, a ela. E o pior, muitas vezes, essa criança, antes mesmo de ser dada à mãe para amamentar, ela recebe uma mamadeira de leite. Então, isso tudo já pode ser muito complicado. Depois, os antibióticos, né? Crianças hoje em dia já nascem doentes, né? Umas têm asma, têm alergia, tem isso, tem aquilo. E os médicos, eles não se poupam, dão logo um antibiótico, dão logo uma cortisona, né? E a mamãe fica feliz, sai de lá do consultório com 3 receitas e ela sai de lá feliz, né? Ai, que médico ótimo, passou um monte de medicamento. O que essa mamãe não sabe é que você está danificando todo o equilíbrio da microbiota do seu bebê. Porque o antibiótico, ele mata as bactérias boas, mas ele mata as bactérias ruins, mas ele mata as boas também. Só que tem uma coisa, a maior parte dos fungos, né, das cândidas, dos fungos, eles são resistentes aos antibióticos. Então, o que acontece? Você mata ali, tira toda a proteção. Lembra que a tia Clara sempre fala do soldadinho, né? Que a gente tem vários tipos, né? A gente tem uma diversidade muito grande, mas basicamente a gente tem os lactobacilos, as fidibactérias, que são as boas, os caras lá do bem, e a gente tem os cocos, que são os caras do mal, né? Então, como a gente, após essa matança aí que o antibiótico fez, essa chacina, quem sobrou? Sobraram os fungos, e os fungos começam a demandar que a gente coma porcaria, porque os fungos se alimentam de toxinas, de açúcar, de tudo que opioides. Então, ele começa a demandar que a gente coma aquilo que alimenta ele. E aí a gente acaba com isso reforçando as bactérias do mal. É assim que começa, então, o descontrole da microbiota intestinal, viu, gente? A alimentação influencia muito, como eu acabei de dizer, a gente acaba, né, aquilo que eu falei na aula anterior, a gente não sabe quem nasceu primeiro, né? Se a gente come mal por causa de uma microbiota ruim, ou se a gente tem uma microbiota ruim porque a gente come mal, né? Mas outro fator também é a idade, porque quando a gente vai envelhecendo, então a parte genética ela vai se manifestando de uma forma mais concreta, né? E com toda a vida que a gente já levou, e dependendo se essa vida não foi uma vida, né, com boas escolhas, a gente começa a sofrer. E o estresse, gente, a gente já falou muito aqui sobre a parte do cortisol, né, que é o hormônio liberado quando a gente está num processo de estresse. E aí tem uma questão genética, que é uma questão da predisposição, e tem a questão dos probióticos. Por quê? Normalmente, olha só, as pessoas às vezes me perguntam assim, claro, o que é probióticos e o que é prebióticos? Então, os probióticos são os caras lá, os animaizinhos pequenininhos, né? Os patógenos. E prebióticos são exatamente os alimentos. E aonde estão os prebióticos, gente? Nas verduras, nas frutas, naquilo que a gente come de menos, tá bom? Então, é assim que começa um descontrole da microbiota, e a gente já aprendeu isso. Agora, a gente vai entender como é que eles interferem no nosso sistema nervoso. Bom,
falando um pouquinho mais a questão da disbiose, que a gente tanto fala aqui, ou do intestino é permeável, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, a gente precisa ter alimentos que são os prebióticos, que é a fibra, que são aqueles alimentos saudáveis que a gente acaba não comendo. O que acontece? Então, a gente deixa as bactérias do bem e elas acabam comendo, né, o epitélio, a mucosa intestinal, porque ali é cheio de fibra e ela se alimenta de fibra. E isso vai criando uns buraquinhos, né? E com isso, a permeabilidade, ou seja, as toxinas passam, vão para a corrente sanguínea e criam um processo de descontrole, um processo inflamatório. Ih, Clara, tá complicado? Não, não tá não. Foi só que os caras do mal estão dominando o pedaço, entendeu? Eles estão mandando lá na área, eles estão dominando nada lá. Então, a gente precisa entender que somos nós, com as nossas escolhas, que fazemos com que isso aconteça. Bom, aí a gente já aprendeu, né, os neurônios e a bainha da mielina, né? É a parte que mais os neurônios, de acordo com o que a gente come, eles são amadurecidos, são produzidos. Por exemplo, a gente perde muito neurônio todo tempo. É possível que a gente perca mais de 5.000 neurônios depois dessa aula aqui. Então, a gente está sempre perdendo os neurônios, né? E o que faz a gente fazer, né, a criação de novos neurônios e amadurecê-los e ainda por cima fazer aquela boa sinapse. Então, aqui você está vendo, né, os aracnídeos, os neurônios tipo aracnídeos. Hoje alguém me perguntou sobre um cisto aracnídeo, então você vê que é por isso aqui, ó, porque ele tem um formatozinho de aranha, tá? Então, e ali a gente vê os neurotransmissores. Tá bom, mas do que os neurônios se alimentam, gente? Porque são, né, a gente sabe que todas as nossas células, elas se alimentam. De que os neurônios se alimentam e do que a bainha da mielina. Quem conhece alguém que tem esclerose múltipla? Esse é um termo que a gente usa muito, né, para quem tem esclerose múltipla. Ah, é uma inflamação na bainha de mielina. Então, quem tem também Alzheimer, né, que faz umas glioses, também é um tipo de inflamação na bainha da mielina. Então, quem tem doenças neurodegenerativas está muito familiarizado com esse termo, bainha da mielina. Então, do que se alimenta os neurônios, gente? Do que se alimenta a bainha da mielina? Eles se alimentam de micronutrientes. A tia Clara já explicou. Existem os macronutrientes e existem os micronutrientes. Quais são os macronutrientes? Açúcar, né, os carboidratos, a proteína é um macronutriente, e micronutrientes são aqueles de mais difícil absorção, né? Que as vitaminas, minerais, enfim, os aminoácidos, esses são micronutrientes. Mas como é que eles chegam até os nossos neurônios e até a bainha da mielina? Primeiro, eles têm que ter alta biodisponibilidade. Essa palavrinha a Clara sempre usa, biodisponibilidade. O que é isso, gente? Bom, olha só, tudo que a gente come, a gente absorve. Botou para dentro, a gente absorve. Tudo bem, tá? Você absorve. Mas você não sintetiza. O que é sintetizar, Clara? É fazer toda aquela função química para que aquele nutriente corresponda com a atividade que ele se determina a cumprir. Então, vamos supor, você toma vitamina D. Tá, você tomou vitamina D. A tua vitamina D tá alta, tá maravilhosa lá no teu sangue. Você faz o exame de sangue, tá lá, maravilhosa. Mas você sintetizou a vitamina D? É uma boa questão. Por quê? Existe um processo químico e eles são dependentes de outros micronutrientes.
Então, a mesma coisa acontece com cálcio, com ferro, né? Então, as pessoas falam assim, eu tô com anemia, eu vou tomar ferro. É um perigo, gente. Por quê? Porque o ferro, ele depende de uma série de outros nutrientes para ser absorvido. Então, de repente, você vai estar lá e vai ter uma quantidade enorme de ferro no seu sangue e você vai continuar com anemia. Você vai dizer, mas como assim? Né? Por quê? Não tem biodisponibilidade. A biodisponibilidade significa que você vai sintetizar, você vai realmente absorver aquele nutriente e que ele vai fazer o processo de metabolização, tá bom? Então, vamos lá. Gente, lembra que eu falei da bainha de mielina, né? Então, doenças como esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer. Quem me conhece sabe que eu sofro de um tipo de Alzheimer chamado amiliose, né? Então, são doenças relacionadas, creia, a nossa, claro que tem uma questão de suscetibilidade genética, você pode dizer assim, não, Clara, na minha família, minha avó teve, minha tia teve, então tem uma questão genética. Sim, a questão do gene é assim, ó, você tem o gene, mas as suas escolhas, a não ser que você seja assim, uma aberração genética, né? Você tem uma síndrome, ou como eu, né, tenha muitas síndromes, mas geralmente, se você não está nesse grupo assim de exceção, o que acontece? Você tem uma suscetibilidade, mas é a alimentação que vai determinar. Então, gente, o Alzheimer, por exemplo, ele é conhecido como a diabetes do cérebro. Essas doenças estão relacionadas diretamente com uma alimentação rica em carboidratos e açúcares, né? Açúcar, carboidrato, mesma coisa. E também numa vida sedentária. Então, como é que é a melhor maneira de evitar ter um Parkinson e um Alzheimer? É se alimentar com alimentos com micronutrientes, priorizar os micronutrientes e ter bastante atividade física, tá bom? Então, assim, você evita, né? Mas por que a Clara está falando isso? Porque, gente, o Alzheimer, ele começa quando você tem um descontrole da sua microbiota. Então, vamos lá. Você é uma menina de 30 anos e você... Uma menina, né? Porque eu... 30 passou muito tempo, né? Então, você é uma menina de 30 anos e você já tem um Crohn, né? Já tem uma síndrome do intestino irritável, aí foi diagnosticada com uma desbiose, aí você faz uma endometriose, aí você faz uma série de... O que isso significa? Isso significa que se você não mudar a sua vida, teu caminho está lá. Doenças neurodegenerativas, como esclerose múltipla, Parkinson e Alzheimer. Verdade, Clara? Verdade! Porque tudo começa no descontrole da nossa microbiota. Então, gente, se vocês querem ter uma vida... Porque cada vez mais, por conta das vacinas, por conta da sanidade, por conta de todas, né, essas políticas sanitárias que a gente tem, cada vez mais a gente está vivendo 100 anos. Mas como que você vai viver? Você vai chegar aos 50 anos, toda torta, né? Toda doída, tudo assim, ou como algumas pessoas, ou como eu, né? Já fiquei que não falava totalmente na cama. Gente, eu cheguei a ficar no estado de Alzheimer, eu cheguei a ficar de uma maneira que eu fiquei, sei lá quantos meses, eu chuto assim que foi uns 4 meses, sem ver televisão. Mas olha só, eu só ficava na cama e a televisão na frente. E o que aconteceu? Eu não sabia ligar a televisão. Eu nem sabia que eu não estava vendo televisão. Então, assim,
ela está num estado completamente vegetativo. Quando eu descobri, então meu marido tentou me ensinar a ligar a televisão, botar ali no liga e desliga, o botão do liga e desliga, e eu não consegui. Ficou uma hora tentando me ensinar, e eu não tinha coordenação motora, e eu não conseguia fazer um simples botão de liga e desliga na televisão. Então, meu amor, levanta a bunda do sofá, desliga a televisão e vai fazer exercício e vai comer direito, porque não é uma coisa boa, tá bom? Tá, mas Clara, você... E o que isso tem a ver com a parte psicológica? Claro que tem tudo a ver, né, gente? A gente está falando de doenças neurodegenerativas associadas à microbiota. Mas como é que isso acontece mesmo? Tá aí. Isso acontece hoje em dia porque nós mudamos, claro, isso sempre aconteceu, mas isso acontece mais frequentemente hoje em dia, porque nós mudamos o nosso estilo de vida, gente. Nós mudamos completamente. Hoje em dia, eu vejo gente com uma bebezinha assim, de 1 aninho no colo, falando assim para bebê: bebê, o que você quer comer? Eu olho para a pessoa e digo assim: o que ela entende de minerais, vitaminas, de micro, macronutrientes, de proteínas? O que ela entende disso? Ah, Clara, o que você está falando? Estou falando que você emancipou uma criança de 1 ano, 2 anos de idade, para escolher aquilo que vai nutrir o corpo, o cérebro. O que ela entende disso? E a pessoa fica um pouco confusa, né? Mas essa mulher é meio chata, meio maluca, né? Não, gente, sabe? É o pai e mãe que tem que decidir o que a criança vai comer. A criança não pode decidir. Meu filho tem 10 anos de idade. Até hoje, quem decide o que ele come aqui em casa sou eu. Ih, mas você é uma tirana. Não sou não, meu amor. Eu sei. Ele já está aprendendo. Então, à medida que ele está aprendendo a se alimentar, estudando sobre os alimentos, ele faz as escolhas dele. Boa, mãe, que tal isso aqui? E tá, beleza, legal, tá? Mas sempre a decisão final é minha. Porque é minha responsabilidade. O que acontece com meu filho é minha responsabilidade. Se ele ficar doente, sou eu que tenho que levar no médico, pagar tudo. Então, sou eu que tenho que decidir, gente. Mas isso não parece estranho para vocês? Quando eu falo assim, olha, meu filho tem 10 anos e aqui ele não escolhe o que ele vai comer. Toda vez que ele vai comer alguma coisa, sou eu que determino o que ele vai comer. Parece estranho, né? Mas não deveria, gente. Porque sempre foi assim. Os nossos pais comiam, botavam comida na mesa e diziam: meus amores, venham almoçar, venham jantar. Não tinha essa história de você pegar um bebê no colo e dizer assim: o que você quer comer, bebê? Não tinha isso. Isso é invenção dos tempos atuais. E o que está acontecendo com esse novo comportamento? As nossas crianças estão tendo cada vez mais ansiedade, irritabilidade, né? Sintomas de hiperatividade, sintomas de agressividade e desafiante, né? Desafiador, também sintomas de autismo. Você já viu que assim, é muito raro. Eu acho que nunca uma criança nasce autista. Quem faz a criança ser autista somos nós. Ela tem uma suscetibilidade, ela tem uma herança, ela tem uma carga genética, mas é a gente suquinho da açúcar, besteira, dando porcaria. Enfim, é a gente. Mas, Clara, você está falando uma coisa tão absurda, você está dizendo que é minha culpa que meu filho é autista? Não, não é isso. Eu estou dizendo que o que a gente hoje entende como normal, nunca foi normal. E quando a criança, ela está ali ainda formando a sua microbiota, ela ainda não tem uma microbiota definida e a gente só dá esse tipo de alimento, açúcar, leite e bala, e isso e aquilo, e pãozinho, biscoitinho, né? A gente cria uma coisa chamada síndrome fúngica. E o que é o comportamento autista do que uma síndrome fúngica? Se você for olhar o que causa o comportamento TDAH autista, sabe? Aquela criança que sobe na cadeira, corre para lá, corre para cá, sobe nos móveis, come a unha, fica fazendo grunhidos. Gente, isso tudo é derivado de uma síndrome fúngica. São os fungos.
que deixa a criança inquieta. Porque os fungos, eles se alimentam basicamente de açúcar, carboidrato, de neurotóxicos, porque o que eles gostam mesmo é de toxina, né? A Clara já falou sobre os neurotóxicos, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas entenda, os sintomas que a gente vê hoje de crianças, bebê de 8 anos, 5 anos, falando que quer se suicidar, quer matar. Gente, vocês não têm ideia do tanto de criança que sofre desses sintomas, tá? Que querem se suicidar, que querem matar. Crianças que querem, por exemplo, são depressivas e estão sempre insatisfeitas, de cara feia, sabe? Aquela criança que você faz tudo, nada agrada aquela criança, ela está sempre irritada. Gente, está faltando neurotransmissores de bem-estar, está faltando tudo ali naquela criança. E por que será que está faltando, hein? Vamos ver. Vamos lá. Essa é forte. Presta atenção no que a tia Clara vai falar agora, que vai ser uma mudança de paradigma. Você sempre ouviu falar que na gravidez, toda grávida tem que tomar ácido fólico. Para que mesmo ácido fólico, claro? Então, a gente aprende que a grávida tem para melhorar a construção do cérebro da criança, né? Então, a mamãe toma o ácido fólico, que é para evitar que a criança tenha autismo, que é para evitar alguns retardamentos, que é para evitar algumas síndromes, que é para evitar, por exemplo, aquela espinha bífida, aquela espinha, né, que vem com problema, síndrome de Down e outras coisas, né? Só que o que se descobriu é que a gente fez errado a vida toda. E os médicos, eles não querem nem saber, sabe? E muitas nutricionistas também. Mãe tá grávida, tem que dar ácido fólico para eles. O que se descobriu agora é que o ácido fólico é uma substância sintética e ele faz exatamente a função contrária. Ele impede a absorção do folato nos alimentos. Além disso, existe uma mutação que a tia Clara toda semana fala aqui dela, porque hoje se conhece muito, né? Tem muitas mutações que eu poderia mencionar, mas essa, como todo médico conhece, você pode falar com o seu médico sobre isso. Então, a tia Clara fala sobre isso toda semana aqui. 60% da população não pode absorver ácido fólico por conta de uma mutação genética. Então, nesse caso, essa dificuldade da absorção está relacionada a muitas doenças neurológicas, né? Inclusive o autismo. Mas, Clara, você está me dizendo que a gente sempre tomou ácido fólico para o neném não nascer com problemas, e é isso que faz o neném nascer com problema? É isso mesmo que você está falando, tia Clara? É isso mesmo que eu estou falando, gente. Muitos de nós têm uma mutação que não deixa que a gente absorva. Então, a gente já tem uma dificuldade de absorver o folato. E por causa do ácido fólico, que faz exatamente a função contrária, não deixa a gente absorver. A tia Clara colocou um desenho aqui para você entender o que é isso. Então, tá ali a célula, o receptor, o ácido fólico que a gente toma o tempo todo, né? Eu, por exemplo, que tenho doenças da hemoglobina, né? Todo tipo de anemia falciforme e tal. Então, todo hematologista diz assim para mim, você tá tomando ácido fólico? Eu digo, não. Por quê, gente? Porque o ácido fólico é uma substância sintética. O folato é natural e vem dos alimentos, tá? Então,
fica uma impossibilidade, porque o ácido fólico ele forma uma barreira e você não consegue absorver o folato dos alimentos. Tá? Nós, como suplementamos, né, nutrientes naturais, orgânicos, nós não temos ácido fólico, nós temos folato, apesar de vir escrito ácido fólico. É porque para liberar é complicado deles entenderem a diferença entre folato e ácido fólico. A empresa tem que colocar que é ácido fólico, né? Mas lembre-se, ácido fólico é sintético e folato é do alimento. Então, para que a gente tenha uma criança saudável na parte neurológica, sabe, que essa criança venha uma criança com bom humor e até para ajudar no parto, porque a falta da ocitocina que faz com que você tenha sofrimento fetal, que você tem que fazer uma cesárea, e ela está diretamente relacionada ao folato, ao ácido fólico, né? Mas agora a gente já sabe, ácido fólico é sintético, aquele que a gente toma é o folato, porque vem do alimento e ainda por cima, meus amores, do alimento orgânico, né? Então, sabe aquela mutação genética que eu te falei, que impede que a gente absorva o ácido fólico? Tá aqui, é o MTHFR, né? E está associada a muitas coisas. Então, a primeira coisa que ele bagunça é com a nossa tireoide, né? Então, a tireoide comanda tudo na vida da gente. Gente, olha, suas emoções estão todas ligadas à sua tireoide. O funcionamento da sua hipófise está ligado à sua tireoide. Se você tem problemas, doenças neuromusculares, como fibromialgia, qualquer uma dessas graves, né? Eu tenho quase todas, mas tudo bem. Então, elas estão associadas à impossibilidade de você absorver vitaminas como a B2, B3, B6, B12, a betaína, que é uma coenzima muito importante, a coenzima Q10. Então, pessoas que têm enxaqueca, pessoas que têm problemas de digestão e principalmente, gente, quem tem autismo, quem tem bipolaridade, quem tem conversão. Você sabe o que é conversão? É aquele sintoma que os médicos adoram dizer que todo mundo tem conversão, né? Quando eles não sabem o que é. Que é quando a pessoa, eles falam assim, ela está fazendo uma somatização. Não é somatização. Na verdade, a gente está fazendo uma... Aí eu esqueci, gente, uma historinha que eu gosto de contar, mas vou contar depois. Então, o zinco, principalmente o zinco, que é um grande defensor do nosso sistema imunológico, a gente tem possibilidade de absorver, tá? Então, é muito mais... A depressão, hoje, quase todos os psiquiatras já sabem disso. Então, quando você faz infarto, AVC, tem autismo, tem abortos espontâneos, né? Quando você entra no processo de infertilidade, sabe aquela pessoa que não consegue engravidar? Então, essa pessoa tem geralmente deficiência desses nutrientes. E por que vem a deficiência? A deficiência vem exatamente, gente, porque muitos de nós, 60% da população, eu diria que é 80% da população hoje em dia, né? Porque a gente sabe que por causa da epigenética, a gente deu mais força a algumas mutações. E ele está geralmente associado a um defeito, a uma má flora bacteriana. Então, tá ali. Por quê? Porque a gente, quando não absorve esses elementos, B2, B3, B6, B12, dopamina, aí a gente não produz, tá? Níveis ideais de dopamina, de serotonina. Daí vêm todas essas doenças. Fibromialgia, autismo, demência, Alzheimer, depressão, esquizofrenia, ansiedade. Então, você vê pessoas sofrendo
Hoje ela fala assim, gente, eu não sei, eu tô deprimida, minha vida tá toda boa, tá tudo maravilhoso, mas eu tô deprimida, essa pessoa está com um problema na flora bacteriana por falta de nutrientes, tá bom, meu amor? Então, vamos lá. Ah, isso aqui não quer funcionar hoje, então vamos aqui. E como é que a gente bagunça a flora bacteriana? Gente, o abuso que a gente comete hoje, que é o abuso do açúcar. Você sabe que o açúcar, ele inibe a maturação dos nossos neurônios e ele inibe exatamente essa sinapse, essa comunicação entre os neurônios. E o açúcar também, ele é um opioide e ele funciona dentro do nosso cérebro, não só açúcar, né? A gente vai falar de outros opioides aqui, mas ele funciona dentro do nosso cérebro, é como se fosse uma droga. Então, ele vai inibindo a ação dos neurotransmissores de bem-estar. Algumas pessoas têm mais tolerância do que outras. Você pode falar assim, minha mãe sempre comeu açúcar e ela tá bem. Olha, ela pode não ter depressão, mas aí ela tem um problema intestinal, ela tem uma artrite, ela tem uma artrose, ela tem um problema no coração, ela tá tudo relacionado ao açúcar. Isso depende, aí sim depende do seu fenótipo, depende da tendência genética que você tem, tá bom? Então, o açúcar, ele dá aquela coisa de euforia, né? Você vai comer assim, ai, eu fico pensando naquele suco. Sabe uma coisa que eu amo, assim? É o churros, né? Então, quando eu fico pensando naquele leite, aquele creme de leite, né? Creme de leite que tem dentro, né? Aquele creme de leite com aqueles churros quentinho, né? Aqui eu não sei se é quentinho, porque eu nunca comi, mas eles colocam assim, ó, dentro do chocolate. Gente, come aquilo. Ai, ai. Gente, é uma droga. É absolutamente uma droga. Você come, você sente um bem-estar imediato, assim, né? Você fica com aquela sensação e daqui a pouco você já baixa, sabe, toda a sua endorfina e você começa a se sentir meio que chateada, né? E assim com as crianças também. As crianças se enchem de açúcar, aí ela tem, né, aquela excitação do açúcar e aí ela vai procurar o que mais daquilo, né? Por isso que a gente vê crianças autistas, por exemplo, as crianças que só comem, por exemplo, leite, iogurte, biscoito, queijo, né? Então, aí a criança vai procurar mais do mesmo. Por que ela procura mais do mesmo? Porque esses alimentos, eles são opioides, eles atuam como morfina mesmo, gente, é como morfina, sabe? É uma droga. Então, somos todos dependentes químicos. E, obviamente, quando falta droguinha, né, para a gente ficar lá todo sererepe, a gente baixa uma energia. Isso é a bipolaridade, por exemplo, né? A pessoa come açúcar, você vê aquela pessoa brincando, rindo, não sei o quê. Aí faltou açúcar na vida da pessoa, ela já começa a ficar irritada, nervosa, de mau humor, quer quebrar o mundo, né? Mexe muito com a questão também da hipoglicemia, a pessoa fica com, né, com aquela baixa de açúcar e aí pressão baixa, começa a tremer, todo um processo bastante complicado. Então, as nossas emoções estão diretamente relacionadas a esses opioides, porque eles inibem a produção de neurotransmissores de bem-estar. Experimenta ficar um mês sem comer nada que transforme em açúcar, sabe? Farinha, sem comer leite, sem comer açúcar mesmo, nada de um produto industrializado. Você vai se sentir assim tão bem, tão em paz, tão, né? Por quê? Porque você vai começar a produzir, né, os neurotransmissores de bem-estar. Então, pense nisso, gente. Se você conhece alguém com depressão, se você conhece alguém... Agora, gente, apontar o dedo é muito fácil,
né? Eu tive um irmão, ele morreu muito novo de diabetes, ele não conseguia se controlar. E eu lembro que quando ele morreu, muita gente apontou o dedo, mas ele também não se cuidava, comia não sei o quê. Meus amores, nós somos diferentes. A gente, se você não assistiu ainda, assista a outra videoaula onde a gente falou da digital microbial. Na verdade, se alguém tem culpa nessa parada aí, é quem criou a gente, porque a gente já nasce, né, com aquela predisposição. E a mãe fica enchendo a gente de coisa que não pode, aí quando a gente cresce, diz assim, para de comer, para de usar a sua droga. Como assim para? Como assim para? A gente vai precisar de uma ajudinha, né? Então, para parar de comer açúcar, se você conhece alguém que tem uma dificuldade, não vai apontar o dedo, não, tá? Mostre essa live e peça essa pessoa para entrar em contato com um dos terapeutas que estão aqui, que a gente vai ajudar essa pessoa a melhorar com relação ao consumo de açúcar, tá bom? Então, meus amores, repetindo, o que causa desbiose? Uma das coisas que mais causa desbiose é o leite. Então, eu sugiro a você que assista a minha videoaula sobre o leite. Você vai ficar assustadíssimo com o que você vai aprender sobre o leite. E tem gente que fala assim, mas eu não como leite não, gente. Eu não nem ligo para leite. Aí eu falo assim, come iogurte? Come queijo? Então, para fazer 1 quilo de queijo ou de iogurte, usa-se, em média, 30 litros de leite. Então, quando você come 100 gramas de queijo, você está comendo 1 litro de leite. E olha que 100 gramas a gente bota ali rapidinho num sanduba, né, gente? Então, se você comeu 2 sandubas e botou queijo lá naquela sua macarronada ou naquelas coisas que a gente nem conta o tanto de queijo. A gente não, né? Eu não como queijo há muitos anos. Mas a gente nem conta. Então, a gente acaba comendo muito leite, tá? Os produtos, né, que tem aquele líquido negro venenoso, os salgadinhos, as frituras, né, os produtos processados de um modo geral, também os embutidos, o glúten. Gente, o glúten é um opioide. O açúcar é pior do que a cocaína, mas o glúten consegue ser pior do que o açúcar, pela quantidade, né? Pela toxina mesmo, né? Por ele ser 400 vezes mais glúten do que a forma original da planta. Então, a gente tem realmente, é muito complicado. Óleo de cozinha, fritura, gente, sabe? As bactérias, fungos, vermes, eles amam. Né? E os alimentos, as carnes processadas. Então, você já sabe, se você quer melhorar, se você tem um marido irritadiço, que fica violento, que tem problema com álcool, que tem não sei o quê, não reclama, meu amor, muda a maneira de alimentar, porque ele está doente. Você também. Se você tem problema de artrose, artrite, não sei o quê, coluna, tá ficando envelhecido, muda a sua alimentação, é o jeito. Mas eu tô deprimida, não tenho vontade de fazer nada. É falta de neurotransmissores. Meus amores, quando a gente chega num processo de depressão agudo, muitas vezes é muito difícil você conseguir reverter o processo porque você não tem energia. Olha, uma criança que está com esses processos da não produção dos neurotransmissores, e você força, vai lá, vai no psicólogo, faz terapia, não sei o que, você bota a criança na escola, ela fica na escola, mas ela não aprende nada. E ela vai dizer assim, mas eu tenho problema de memória. Gente nova com problema de memória não é problema de memória, é problema cognitivo pela falta de produção de neurotransmissores por causa da desbiose, gente, por causa dos vermes, da bactéria, dos fungos, principalmente dos fungos, tá, meus amores? Bom, já falei aqui, né? A gente só vai repetir que a forma de você melhorar, sair de uma depressão, sair dessa questão de irritabilidade, se você é uma pessoa que explode com muita facilidade, se você é uma pessoa que está sempre, muito intolerante, sabe? Está com raiva do mundo, não consegue
se relacionar, tá cansada, quer sumir, sabe? Se a vida tá ruim, se tem um marido violento, se tem um filho... Olha, o caminho é esse aqui, é mudar, tá, gente? É mudar, né? Mastigue bem os alimentos, alimente-se com alimentos que têm muita fibra, que é o alimento das bactérias boas, lembra? Os prebióticos estão nas fibras. Beba muita água, beba muito líquido, faça atividade física, cuide dos seus hormônios e cuide, enfim, da suplementação que você precisa para fazer o movimento pró-cinético. Se você não sabe, assista a aula anterior, tá tudo lá, tia Clara explica o que é isso. Bom, meus amores, nós já aprendemos que os elementos patógenos, o que a Clara chama de patógeno, né? O que a ciência chama de patógenos, que são os elementos que são danosos ao nosso organismo. Então, se você tem, por exemplo, vírus, fungos, bactérias danosas, elas vão estar ali criando um processo inflamatório, muitas vezes inflamatório na bainha de mielina, muitas vezes inflamatório no cérebro de um modo geral, muitas vezes inibindo de você produzir neurotransmissores de qualidade, muitas vezes nem consegue fazer essa comunicação entre os neurônios, muitas vezes impede de que você tenha maturidade nesses neurônios. A tia Clara já explicou, você assista outros das nossas videoaulas que eu explico os sentimentos que a gente tem, dependendo da produção de dopamina, serotonina, né, ocitocina, noradrenalina. Então, essa conexão que a gente chama de homeostase, né, que é esse equilíbrio entre os neurotransmissores, é que vai te deixar de bem com a vida, sabe? De bem-estar, que as coisas vão acontecer, que não é que você não vai ter problema, mas você vai lidar com os seus problemas de uma forma totalmente diferente. Ele vai fazer com que você seja mais tolerante com as pessoas, vai fazer com que você tenha mais energia. Você vai ver que, por exemplo, alguns neurotransmissores estão relacionados, a tia Clara já falou lá da fadiga adrenal. Então, por exemplo, muitas vezes a depressão vem em conjunto com um cansaço, com um desânimo, com uma vontade de desistir da vida. E isso está relacionado à produção, por exemplo, de neurotransmissores importantes, né? Na parte das suprarrenais. Então, está tudo interligado. Sabe, a gente vê muito falar, por exemplo, a gente vê falar porque eu preciso de triptofano. Eu vou tomar o 5H, HT, porque eu preciso de triptofano. Gente, a produção de triptofano vem através de vitamina B2, de vitamina D3, de zinco. Então, para você produzir, não é você, eu vou tomar melatonina. Epa, a produção de triptofano que vai te ajudar na produção de serotonina, e a serotonina vai te ajudar a produzir a melatonina, que hoje a gente já sabe que nem é a melatonina responsável por toda essa questão de dormir bem, de processo autoimune que a gente achava. Enfim, é uma outra substância também associada à melatonina. Então, não adianta você ficar tentando tomar os hormônios todos aí para produzir neurotransmissores de qualidade. Não é isso não, meus amores. Tem que mudar a qualidade de vida, sabe? Tem que mudar a alimentação, tem que dar um jeito de se livrar do açúcar. É importante, sabe? E tem que nutrir, você tem que aprender a sair dos macronutrientes, porque esses a gente já come mesmo à vontade, e ir para os micronutrientes, tá bom? Mas se você já tem lá uma pessoa com Parkinson, com autismo, com Crohn, com depressão, né? Não sei nem por que eu botei o Crohn no meio, porque eu descobri há pouco tempo que
Além da síndrome do intestino irritável, tem Crohn também, né? Mas se a pessoa já tem depressão, se ela tem Alzheimer, se ela tem hiperatividade, ou se simplesmente não tem diagnóstico, mas é aquela pessoa irritadiça, que nunca está feliz com nada, uma pessoa que nada está bom para ela, se é uma pessoa que pratica violência doméstica, às vezes são pessoas cristãs, pessoas de uma índole boa, mas elas ficam viciadas em jogos, viciadas em pornografia. Tudo isso, meus amores, tudo isso está associado à falta de nutrientes que alimentam as bactérias boas que vão te ajudar, através da medula espinhal, levar para o cérebro os neurotransmissores de bem-estar, de qualidade. E também, se você está estudando, tem dificuldade de aprendizagem, se você... Ai, mas olha só, Clara, eu não tenho boa memória, mas Clara, como é que você consegue aprender? Eu tenho tanta dificuldade, né? Eu ouço muito isso. Gente, você tem dificuldade porque você não consegue se concentrar, né? Porque você tá aqui ouvindo a live, tem gente que fala assim, um monte de gente fala para mim assim, nossa, mas a sua live é de 1h20. Não consigo ficar esse tempo todo, não. Sabe por que você não consegue? Porque você tem uma hiperatividade no seu cérebro, você tem pensamentos acelerados. Você tá aqui ouvindo a Tia Clara e tá pensando num monte de coisa. Daqui a pouco você já perdeu, já não sabe mais o que eu tô falando, perdeu o fio da meada. Gente, isso tudo é porque você inconscientemente escolheu sustentar aqueles caras da Alamar, sabe? Os caras do mal, né? Que são lá os alimentos patógenos. Então, você decidiu e sustentar esses caras. Então, você tá tipo que meio que pagando o preço, tá? E não adianta, meus amores, a pessoa fala assim para mim, o médico mandou eu procurar um psicólogo. Psicólogo. Gente, às vezes a pessoa tá tão sem capacidade cognitiva que não dá nem para entender o que o psicólogo falou. Não dá. Você primeiro tem que se nutrir, meus amores. Primeiro você vai ter que se nutrir. Então, aqui eu vou te dar uma dica de uma nutrição que não é vitamina sintética, tá? Porque vitamina sintética deve ser passada por médicos, porque as vitaminas, elas têm sim uma contraindicação, muitas vezes. A tia Clara sempre fala aqui, né? Eu acabei de falar hoje sobre o ácido fólico, né? Que se você suplementar ácido fólico, você faz uma função inversa, você impede de absorver o folato. Então, você começa a piorar ao invés de melhorar. Você vai ter filhos com problemas neurológico exatamente porque você tomou muito ácido fólico. Então, não são vitaminas sintéticas, a gente está falando aqui de comida, tá? Comida com uma tecnologia diferenciada, com alta biodisponibilidade, mas comida orgânica, né? Feitas nas fábricas que a gente conhece. Aliás, eu não conheço muito, eu vou lá conhecer que nas próprias fazendas, né? Se Deus quiser, em setembro, estamos lá para conhecer a produção desses alimentos. Mas lembra que a tia Clara falou também que para você absorver um alimento, por exemplo, aí você vai absorver o cálcio. Tá, mas será que se eu tomar cálcio eu absorvo cálcio? Não, se você tomar cálcio, você pode muito provavelmente fazer pedra nos rins, fazer uma trombose, né? O que você precisa? Você precisa ter a vitamina K, a vitamina D, o magnésio, né? Ter a vitamina C. São esses elementos juntos que vão te ajudar a levar o cálcio dos seus alimentos para os ossos, né? Então, se eu tomar ferro para anemia, tá bom? Eu fico boa da anemia? Não tome ferro. Não tome ferro, porque o ferro depende, para você tratar de uma anemia, você depende de tantos outros elementos. Então, a gente não está falando de vitamina, não. A gente está falando de comida, mas a natureza ela é perfeita. Os alimentos, eles já vêm com uma
sinergia, sabe? Ele já vem perfeitinho para cada sistema e ele tem uma sinergia. E aqui ainda os cientistas estudaram e colocaram essa sinergia de uma maneira muito mais eficiente num protocolo. Cada um desses produtos é um protocolo, viu, gente? Porque são vários nutrientes naturais. O produto não é natural, o produto é fabricado, porém a matéria-prima é totalmente natural e orgânica. Vamos lá? Então eu queria dizer para você que um deles, principalmente, é o Actua. O Actua, ele tem o magnésio, o trimagnésio, né? Porque nós temos vários tipos de magnésio, cada um deles agem de uma forma no nosso organismo, e o magnésio, gente, é responsável por 300 funções químicas no organismo. Então, se a pessoa não tem uma boa absorção de magnésio, ela vai ser uma pessoa agressiva, ela vai ser uma pessoa irritada, ela vai ser uma pessoa com hiperatividade, ela vai ser uma pessoa com baixo nível de aprendizagem, ela vai ser uma pessoa, ela pode ter constipação, então ser aquele meio tipo de pessoa maldosa, enfesada, tudo isso só pela falta do magnésio, tá? Então, as nossas emoções estão muito ligadas a alguns compostos químicos, né? No caso desse mineral, o magnésio, quando a gente não absorve o magnésio, e às vezes algumas pessoas têm mesmo uma mutaçãozinha genética que ela não absorve o magnésio. Mas sabe o que acontece? Ela pega mais metais pesados. Lembra que a tia Clara ensina como se fossem umas janelinhas? Então, quando a gente não tem aquele nutriente, aquele mineral essencial, a gente acaba tomando lugar ali um metal que é tóxico, tá bom? Então, lembra que a tia Clara falou lá que quem tem aquela mutação que é quase todo mundo, o MTHFR, não absorve o quê? A coenzima Q10. Gente, a coenzima Q10, ela tem toda uma importância no nosso metabolismo cerebral. Então, toda doença neurodegenerativa, que também geralmente está associada ao sistema cardiovascular. Então, por exemplo, se a pessoa se ela tem Alzheimer, se ela teve um AVC, se ela tem, sabe aquelas coisas que mexem com a cognição? Então, quase tudo que for ligado ao neurológico, às emoções, aí essa pessoa precisa do Actua, tá bom? E tem também o D-ribose, que é um antioxidante maravilhoso. Olha, gente, um dos mais importantes aminoácidos, um dos mais importantes elementos para que a gente tenha um cérebro saudável, para que a gente produza bom humor, para que a gente seja feliz, para que a gente esteja livre dos vícios, para que a gente tenha uma maneira de pensar mais positiva, mais alegre, é a acetilcolina. Então, a gente vai precisar muito da colina, que é um precursor da acetilcolina, tá bom? E a gente precisa também da vitamina B2, da vitamina B6, da vitamina B12, né? Do ácido pantotênico, enfim, do cromo. Olha, gente, o cromo é tão importante na questão das emoções, desde as crianças, sabe aquela criança gordinha que só quer comer besteira o tempo todo, sorvete, pizza, hambúrguer, e você quer dar outra comida? Gente, muitas vezes é falta de cromo, tá? E o zinco, né? O zinco é muito importante na parte neurológica, na parte cerebral. Então, se você tem uma criança, eu até, assim, antes de conhecer essa empresa, eu indicava sempre para as pessoas, quem me segue há muito tempo lembra que eu ensinava assim, olha, gente, tem que dar ZMA, que é a sigla de zinco e magnésio. Geralmente vinha ZMA mais vitamina B6. Então, porque eles estão muito relacionados às nossas emoções. Então, crianças agressivas ou pessoas intolerantes, irritadas, aquelas pessoas assim que a gente nem quer ficar perto, essas pessoas invejosas, gente, isso tem tanto a ver com a falta de vitaminas e minerais. Então, se você tem aquela inimiga, sabe, aquela pessoa que você não gosta muito, vai lá, fala para ela falar com a gente aqui, que a gente dá um jeitinho nela, tá bom? Brincadeira, meus amores, brincadeira, mas no fundo é isso mesmo, né? Nossas emoções, elas estão diretamente ligadas à metabolização dessas vitaminas. Imagina o quê? A gente tem uma dificuldade na absorção
das vitaminas, porque a gente tem um problema, geralmente, que é essa mutaçãozinha genética, e a gente ainda piora a situação comendo errado e sustentando os caras do condomínio da parte bad, da parte má da história, e enfraquecendo os caras bons, porque os caras bons, eles se alimentam daquilo que a gente não gosta. Quem é que gosta de comer chicória? Chicória tem muito prebiótico, sabia? Quem que gosta de comer aspargos? Aspargos tem muito prebiótico. Quem gosta de comer batata yacon? Ih, nem sei o que é isso, Clara. Tem muito prebiótico. Então, gente, é muito importante que a gente entenda esse funcionamento da nossa microbiota para que a gente comece a trabalhar a nosso favor, né? E não ficar fazendo gol contra. Tipo, eu quero ficar melhor da depressão, mas aí eu como muita pizza, porque, né? Porque eu tô deprimida e aí eu pioro da depressão. Enfim, a gente precisa se ajudar, tá bom? Aí a tia Clara falou também, se você assistiu as lives, a tia Clara falou da inulina, que é um prebiótico, mas sabe, o nosso cérebro também, ele é formado de gordura, mas a gordura é essencial para a gente produzir neurotransmissores de qualidade os ácidos graxos derivados do ômega 3. Então, geralmente a gente come muito ômega 6 e come pouco ômega 3 na nossa dieta. Então, aí eu te indico uma fibra que tem aquele psyllium, lembra? Tem uma opção de outras fibras, mas tem também aquela frutose, aquele açúcarzinho que as bactérias boas gostam, que chama-se inulina, é a inulina de agave. Ela é muito eficiente, gente. Se você tem um filho Todd, sabe aquela criança raivosa que quebra tudo, aquele mini Hulk dentro de casa, é isso que você precisa dar, tá bom? Você vai dar os ácidos graxos, você vai dar a inulina e tá tudo aqui num protocolo já prontinho para você. Tá bom, gente? Além disso, tem a vitamina A, vitamina C, vitamina D, o cobre. A questão do cobre no metabolismo, no intestino, é uma questão muito complexa. Um dia a tia Clara fala sobre isso, mas é muito importante, tá bom, gente? Então, se você tá ficando com problema de memória, tá ficando irritada, não tem paciência com aquele marido, não tem paciência com a sua mãe, não tem paciência com nada, tá cansada do seu trabalho, tá cansada da vida, olha, você tá desnutrida ou desnutrido. Vamos lá, vamos se cuidar, tá bom? Bom, a gente já conhece, né, o estar bem, como o nome diz, ele dá uma sensação de bem-estar, ele tem fibras, ele tem todas aquelas vitaminas, mas nós não estamos vendendo vitaminas, né, amores? Então, ele tem os alimentos que vão fazer você ter uma baixa, por exemplo. Disse que as pessoas que têm, por exemplo, esquizofrenia, tem muita dopamina. Então, ele vai fazer esse equilíbrio entre os neurotransmissores, diminuindo o estresse, e com isso você vai ficar mais feliz, vai dormir melhor. Eu não vivo sem o estar bem, sabe, gente? Eu preciso dormir. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho muitos probleminhas de saúde. E a questão do sono é a primeira questão que aparece quando você tem uma microbiota desregulada. Então, esse aqui é uma ajuda. Se a sua criança é aquele tipo Hulk que quebra a casa toda, ou se seu marido vive irritado, sabe, reclama de tudo, eu vou te dar uma dica. Faz esse suquinho, dá para ele que fica uma delícia, ele vai adorar e ele vai ficar super bem. Eu comecei assim com o meu. Aí, bom, mas eu não sabia, né? Aí passou uma semana, eu parei de dar. Aí ele começou a ficar com tanto mau humor, eu falei, eu vou voltar a dar para ele. Hoje em dia nem precisa, né? Porque isso faz parte do nosso dia a dia. A gente só toma essa nutrição, né? Então, eu nem sei mais se ele passou dessa fase, porque a gente toma e tá todo mundo aqui feliz e de boa. Bom, se você pensa que você tem tudo isso aqui que eu falei, então, cara, vai para o Omni Plus, que é o melhor suplemento do mundo, reconhecido por uma universidade dos Estados Unidos, e tem todos esses nutrientes de uma vez só. Dá aquele choque, toma bastante Omni Plus, que você, um saborzinho de açaí aí no Brasil, né? Aqui tem um saborzinho de laranja, que eu amo, gente, mas é bom, é gostoso. É gostoso até não acabar mais. Bom, gente, eu fico por aqui.
E eu espero que vocês me sigam nas redes sociais, por favor. Se você está vindo a primeira vez, vai. Ai, você mesmo que está aqui no Zoom, dá um pulinho lá no meu YouTube, dá essa forcinha para a tia Clara, dá um likezinho lá, subscreve no canal e deixa lá um dislike, né? Se você não gostou dessa live, de repente, se você acha que isso aqui é tudo uma porcalhada, dá lá o seu dislike, faz o seu comentário, o seu feedback é muito importante para mim, tá bom? Bom, tá aqui, Clara Oren no Instagram, me segue lá, Dicas da Clara no Facebook, me segue lá, Dicas da Clara no YouTube e, enfim, me sigam nas redes sociais se você quiser falar diretamente comigo, tem um telefone aí que, ó, papo reto, você fala comigo. Agora, se você recebeu esse link do Zoom por algum dos nossos terapeutas associados, aí você vai falar com a pessoa que te enviou o Zoom, tá bom? O link do Zoom. Você fala comigo se foi eu que te enviei ou se você veio através das minhas redes sociais. Mas se você recebeu um convite para assistir a tia Clara hoje, dando essa dica maravilhosa de como melhorar a sua psique através da nutrição, então você já sabe com quem vai falar, né? Gente, vocês falaram muito, tá cheio de comentários aqui. Eu estou muito feliz. Vamos ver aqui. Bom, daqui a pouco eu leio os outros comentários. Oi, quem está aí comigo? É Neida. Oi, tudo bem, Neida? Fala. Clara, eu queria te fazer uma pergunta a respeito desses probióticos que a gente vê aí no mercado. Propaganda na televisão adoidado, né? Para poder regular o intestino, etc, etc. Qual é o papel desses probióticos? Eles realmente são bons ou o que eles são? Olha, na verdade, não são nem poderia ser chamado de probióticos, né? Porque o que faz um probiótico? Probiótico, primeiro, ele tem que ter uma grande diversidade de cepas, tá? Então, os organismos vivos têm que ter uma diversidade deles. Outra coisa que determina um probiótico, porque probióticos, meus amores, são muito caros, né? E outra coisa que determina um probiótico é a quantidade de bilhões ou trilhões de cada tipo de cepa. Além disso, quando você pega esses organismos e mistura um açúcar, corante, né? Ai, gente, não é probiótico, é uma enganação. A verdade é que a indústria de alimentos, ela já percebeu que nós estamos ficando ligadinhos nessa coisa de alimentação e a gente está querendo melhor. E, obviamente, elas usam esses nomes, porque uma vez que tem organismos vivos, seria, né, teoricamente, um probiótico. Mas não é. Porque para ser chamado de probiótico de verdade, teria que ter uma diversidade de cepa, uma quantidade de bilhões a trilhões de cada uma das cepas. Ele não pode ter misturas com corante, com açúcar, com nada disso. Então, não é. Então, no lugar de usar esses falsos probióticos, o que a gente poderia usar? Fora o que você falou aí, aspargos e chicória, etc. O que a gente pode usar que pode fazer bem? Então, a dica legal, assim, até para criança ou para pessoa mesmo que não está acostumada a comer muitos vegetais e tal, a gente sugere essa fibra que eu indiquei, porque a fibra do fiber, a fibra tem probióticos, né? Mas ela tem, o mais importante ali são os prebióticos, né? Que é a própria inulina que vai sustentar. Porque, veja, as bactérias boas, elas dependem de fibras. Então, as fibras já são um tipo de prebiótico. Mas, além disso, tem um prebiótico muito eficiente, que é a inulina de agave, que é muito conhecida no México, muito conhecida pelo seu poder curativo. Então, eu sugiro... E é uma delícia, gente, é muito bom. Ai, que caso vem que eu quero toda hora botar... Ai, eu vou botar... Ai, mas diga aí, vai botar o Fiber, vai ter que tomar 1,5 litro de água, porque ele não gosta, né?
Mas ele adora o sabor do fiber, eu adoro também, gente, é muito bom. Então, usa essa fibrazinha, né? Porque vai dar uma equilibrada aí no seu sistema, na sua flora intestinal. Beleza, obrigada. Nada, tem mais perguntas, gente? Cadê o Hugo? O Hugo tá comigo? Ih, o Hugo me abandonou hoje. Não, eu tô aqui. Oi, tudo bem? Bem, você. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, é uma observação, né? Pra mim. A gente sempre fala muito do açúcar, né? Eu quero fazer uma observação que aconteceu lá na minha casa. A minha esposa, ela sempre foi uma ávida consumidora de carboidratos, né? Ela adora o pãozinho, a bolacha. Tem um apelo, E né? Tem a necessidade ela mesmo. tem uma necessidade, assim, quase que viciada mesmo. E o que a gente percebeu é o seguinte, quando ela começou a fazer a suplementação, né? Ela melhorou muito o comportamento, muito, muito, muito mesmo, né? Crises de fibromialgia, dizendo ela que sentia até choque, de Sim, tanto que ela ficava, sabe, ela travava, assim, travava o dente, sim. travava, assim, a parte muscular dela, dormia já agoniada, já acordava agoniada e dormia agoniada. Eu que Só que, assim, 2 anos de diagnóstico de fibromialgia, sei bem o que é, e aí ela começou agora, uma observação bem legal, né? Eu sempre falo do açúcar, mas principalmente, eu estava assistindo ontem uma live de musculação, inclusive. E uma das coisas que o cara lá para você ter um corpo mais rapidamente possível, né, você conseguir chegar no resultado, ele falou sobre alimentos inflamatórios. Lembrei de você na hora. Ele falou do glúten. E aí a minha esposa, ela diminuiu o consumo de glúten. Ela estava tendo muita distensão abdominal, isso por causa de uma orientação da nutricionista mesmo, né? Porque ela falava que comia pouco, só que ela comia pouco, mas muitas vezes, né? Comia o pãozinho de manhã, e no almoço tem um carboidratozinho ali, às vezes ela fazia E o alguma glúten, coisa com... ele leva 4 meses para sair do organismo. Então, ele passa 4 meses, você comer um pedacinho de pão, ele fica 4 meses ali criando um processo, um processo inflamatório e autoimune, muitas vezes, né? Então, É, aquela pessoa e fala aí, assim, mas só como de vez em quando. esse de vez em quando diminuiu. Então agora ela diminuiu, pelo menos diminuiu, né? 100% ela não conseguiu. Eu já não consumo, é muito difícil eu consumir glúten, dificílimo de consumir. Então, assim, eu não tenho um comportamento, assim, de... Eu estava lendo um artigo, inclusive, falando sobre pesquisa com ratos. Um rato totalmente... Tem um gluten free, né? Era o bacter free. Eles fizeram um ratinho sem os bactérias e o ratinho era ansioso. E Mas eles fizeram depois... eu um dia posso trazer uma live aqui para vocês só com as experiências, com os videozinhos de ratinho. Quem topa? Quem quer? Porque, Ah, e gente, outra coisa, e outra coisa, coisa olha, olha o tanto que é chocante o que eu vi também. Eles fazem transplante de fezes, né? É estranho, mas eles fazem isso. Eles colocam as bactérias de um intestino de um para outro, né? de fezes. E as pessoas que têm mais tendência a ter ansiedade e depressão, elas têm uma microbiota também meio diferenciada. Inclusive, nessa pesquisa com os ratinhos, eles transplantaram as bactérias de ratinhos ansiosos e meio deprimidos, não sei como é que eles sabem isso, e transplantaram para os ratinhos que não tinham nada de bactéria. Eles continuaram ansiosos e deprimidos. Eles usam o que a gente chama de o que eles chamam na ciência de ratinho estéreo, né? Porque na verdade, para você saber como funciona, você tem que ter esses ratinhos estéreis, porque a microbiota já faz o processo químico é diferenciado de acordo com a questão já genética e tal, daquilo que você já criou como microbiota. Então é muito interessante, gente. Se vocês verem, os ratinhos correm, por exemplo, eles largam a mãezinha e correm para o queijo, porque é opioide, né? A questão do açúcar, você vicia o ratinho no açúcar e vai na cocaína, e depois você vicia
o ratinho no açúcar. Ele larga a cocaína e ele vai direto para o açúcar. Tem muitas experiências com ratinhos assim, que são chocantes. Eu vou trazer uma vez, qualquer dia desses aqui, uma live só de ratinhos, desses experimentos científicos, gente. Porque tudo que a gente está falando aqui são experimentos científicos, sabe? Não é uma religião, porque tem gente que fala assim, essa religião aí que não come glúten, não come isso, não come aquilo. Não é não, meus amores. É tudo científico. Então, a gente precisa acordar mesmo e tomar as rédeas da nossa vida. O Hugo é uma pessoa que sabe muito, né, Hugo? A gente está desde o início aqui batendo nessa mesma tecla e a gente vê a mudança nas pessoas também, né, Hugo? Não só Inclusive, é o protocolo mais importante, né? O protocolo que a gente sempre fala, que é o do... Quando eu comecei essa representação de me envolver com alimentação mais saudável, inclusive para orientar cliente, eu sempre vi outros vídeos, inclusive de médicos, inclusive que trabalham nessa área também ortomolecular, e eles sempre falam que um dos pilares é o sistema gastrointestinal como prioridade, né? Tanto que é importante, né? Tudo que você faz, eu já vou ter que começar a incluir o protocolo para ansiedade e depressão, Fiber, inclusive. Com certeza, gente, vocês não têm noção do quanto o EPA, dentro dos ácidos graxos, né? Então, a gente tem o EPA e o DHA. O EPA é muito importante para a questão de agressividade, para a questão... Inclusive, tem um protocolo que eu falava muito do protocolo do Dr. Nemetschek, não sei... Quem me segue há muito tempo sabe que eu falava do protocolo do Dr. Nemetschek, que exatamente ele trabalha com o EPA e o DHA e a inulina, né? Então, ele é um protocolo neurológico para agressividade. O Fiber é um protocolo neurológico para agressividade, para impulsividade, para humor, para melhora do humor, para melhora de depressão. O EPA é excelente. Bom, tem um montão de perguntas aqui. Eu vou ler já as perguntas. Tem mais alguém aí que queira fazer pergunta? Abrir o microfone? A Glaucia tá aí, viu? Ela tá assistindo a live, ela podia contar esse depoimento aí. Legal, deixa eu ver as perguntas e aí a gente ouve o depoimento da Clara. Quem é mais? Clara. Pergunta? Clara, Rosiane. Sim, Rô. Fala, Rosiane. Clara, não só sobre a agressividade, né? Que você começou a falar, e essa relação da agressividade em crianças com essa condição intestinal. Eu queria que você falasse um pouco. Tem tudo a ver, né, gente? Porque, sim, o que acontece? A gente, primeiro tem a questão da adicção, porque se a criança é autista, ela tem traços de autista, ela já criou um desequilíbrio, e às vezes tem fatores genéticos importantes, e esses fatores genéticos são intensificados com os hábitos alimentares que a gente tem, que é o hábito de todo mundo mesmo, né? Comer pão, comer açúcar, essas coisas. Então, e algumas crianças TDAH, autista, elas têm o que a gente chama de intolerância ao carboidrato. Então, quando ela come o açúcar, ela inflama a bainha de melina, inflama uma forma sistêmica. Tá, gente? Então, essa inflamação cria o mau humor, a irritabilidade, o fígado fica inflamado. Então, ali não produz nada. Ela não tem serotonina, ela não tem dopamina, ela não tem ocitocina, ela não tem os neurotransmissores de bem-estar. Então, a criança fica mal-humorada. Junta o mau humor dela não produzir com a adicção, né? Você pega uma pessoa viciada, tira dela a droga, que você vai ver uma pessoa totalmente transformada, não é isso? Então, é a mesma coisa com a criança. Você fala, não, só vai comer bala depois do almoço. Aí a criança quebra a casa toda para lá. Que isso? Eu preciso da minha droga, você não me dá, né? Então, gente, é muito importante. Se você tira os carboidratos de uma criança com traços autistas ou TDAH, em 10 dias, eu te garanto, porque eu já vivi isso muitas vezes, quem me acompanha sabe que eu sempre orientei as mãezinhas, se você tirar 10 dias, mas tira todo mesmo, porque as pessoas às vezes falam assim, eu acho que eu tiro, mas eu acho que ele comeu na escola, eu acho que ele comeu na casa da
vovó. Não, tira mesmo, 10 dias. E você vai ter outra criança dentro de casa. Você vai ver uma criança com paladar diferente, comendo vegetais. Você vai ver uma criança muito mais calma, muito mais concentrada, aprendendo mais feliz, mais amorosa. Gente, tem tudo a ver. Então, essa nossa alimentação rica em carboidrato, a pessoa come... Olha só, gente, açúcar, quando a gente fala em açúcar, a gente está falando em pizza, a gente está falando em biscoito, a gente, mesmo que seja salgadinho, né? A gente está falando dessas porcalhadas todas. Então, a agressividade está muito, muito, muito relacionada à microbiota. Ela tem ali vermes, bactérias, fungos, e a questão dos fungos. A síndrome fúngica, ela é terrível, gente, vocês não sabem. Aqueles rompantes, assim, que quer quebrar tudo, é síndrome fúngica. Então, você tem que realmente controlar. Olha, o meu filho, eu fiz até fotos dele, sabe? Quando ele come porcaria na rua, né, que ele pensa que eu não vou saber, só pela fisionomia dele, o olho fica mais escuro, a musculatura fica caída. Por quê? Porque ele não produz os neurotransmissores de bem-estar. Então, eu tiro uma foto e mostro para ele. Eu já fiz uma live aqui, já mostrei isso para vocês, né? Então, por quê? Porque é visível a transformação na parte emocional, psicoemocional, de uma criança que não tem tolerância, por exemplo, ao açúcar. Os opioides, como leite, a caseína, gente, a caseína ela é um crime, realmente é um crime você dá, porque a gente não consegue digerir, metabolizar a caseína, né? Então, a gente ficaria aqui o tempo todo, mas eu prometo fazer uma live só sobre isso. Crianças agressivas, eu acho que eu já tenho algumas, eu tenho uma sobre pandas, né? A gente tem umas de autismo, que, gente, não é só... A gente fala de autismo, mas está incluído todos os sintomas que têm traços autísticos. Então, por exemplo, uma criança que pode não ser autista, mas se ela tem uma dificuldade de aprendizado, se ela tem uma dificuldade de relacionamento, se ela tem uma agressividade, se ela tem problemas com sono, sabe? Então, é importante você assistir essa live também. E aí, temos mais perguntas? Porque o nosso tempo já estourou hoje. Clara, Fala, quem é? é Vilma. Clara, eu queria que você desse dicas de alimentação saudável. Então, Vilma, a gente tem os grupos, né? Aquele meu grupo da dieta anti-inflamatória, ele tem todas as dicas. A dica primeira, assim, que eu sempre dou é corte leite, glúten e açúcar. E produtos industrializados. Então, gente, é muito fácil, né? A gente vai ter que comer comida de verdade, tá? Tudo que vem em saquinho, potinho, lá tem que cortar. Mas a gente tem quase todas as lives eu falo sobre os alimentos. Então, assista as minhas lives lá no YouTube. Tem uma chamada Dieta Anti-Inflamatória. Tem a live do fígado, eu falo bastante sobre alimentação. Todas elas eu falo um pouquinho sobre alimentação. Hoje eu deixei de falar porque é muito extenso esse assunto, mas, claro, obviamente, se você quer melhorar a produção de dopamina, então você vai comer banana, você vai comer alimentos mais, como eu acabei de falar, né, que alimentam as bactérias boas, que são as verduras, né, e as frutas que tiverem muita fibra, tá bom? Tá bom, Mais obrigada. alguma pergunta, gente? Tem aqui um monte para responder aqui. Mas pode abrir aí o microfone quem quiser fazer pergunta. Bom, Clara, eu acho que você já até respondeu a minha, entendeu? É sobre a hiperatividade nas crianças, né? A alimentação influencia demais a conta. Mais, e principalmente Então, o açúcar. Geralmente, a hiperatividade está relacionada à síndrome fúngica, tá, gente? A candidíase, aos fungos. Os fungos se alimentam de açúcar. Tudo que é carboidrato, tudo que vira açúcar, eles adoram. E toxina também. Se é porcaria, tá? É porcaria, os fungos estão dentro, né? O que eles odeiam é uma couve, né? Se der uma couve, para eles não gostam. Se você der sei lá, uma coisa mais, né? Mais um brócolis, eles detestam brócolis, tem muita fibra, né, gente? Agora, se você ficar sustentando uma criança só com biscoito, pão, bolo
e essas coisas, não tem como. E aí, o que me magoa muito é a nossa ignorância, porque a gente fica querendo que a criança tenha um controle, que a criança tenha um domínio, que ela aprenda. Gente, é como tirar leite de pedra, sabe? Ela não tem para te dar. Então, a criança briga na escola, bate no colega, a criança não faz o dever, mas você está enchendo ela de neurotóxico e você quer o quê? Né? Então, sim, a gente deve cobrar dos nossos filhos. Aliás, o meu está assistindo essa live, que ele adora aprender. Então, a gente precisa, sim, educar os nossos filhos, mas a gente precisa dar a ele as condições. O meu eu exijo porque ele recebe nutrição adequada, suplementação adequada, então eu corrijo o comportamento. Mas se você não está dando meios para sua criança, fica difícil, viu? Difícil. A mãe ainda exige, né, que tome leitinho à noite. Por causa da gente não sabe mesmo, né? A Vânia falou, tem uma família de uma bebezinha de 3 meses com muito refluxo. Ela gofa muito, está muito preocupada com a medicação que foi prescrita e já toma leite para completar, porque, segundo a mãe, tem muita fome. Claro, ela tem muita fome porque ela já bagunçou ali a microbiota. Gente, um dos primeiros sinais de que a criança vai ter um problema de descontrole da microbiota é refluxo e cólica. Criança nasceu, bebezinha, teve muita cólica, fica ligado, começa a dar inulina para essa criança, tá? Já bebezinha, recém-nascido, os médicos passam a inulina, porque a inulina é super maravilhoso, né? Então, os médicos já passam e você presta atenção. Toma a inulina, toma o Fiber, toma o Kenia, toma tudo que você puder, se você estiver amamentando, porque é um sinal clássico. Teve cólica intestinal assim que nasceu, novinha, com 1 mêsinho, 2 mesinhos, muita cólica, é sinal de uma microbiota desregulada, já se formando uma microbiota desregulada. O refluxo também entendeu? Geralmente, essa criança, quando chegar aos 4, 5 anos, vai fazer um problema, um TDAH, um autismo, alguma coisa. Tem como evitar? Tem como evitar. Acabei de falar aqui. Você vai dar suplementos de vitamina B12, vai dar essa alimentação que a gente está explicando aqui, tá? Então, vai ajudar. E tira o leite, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não dê leite para essa criança. Tem que tirar também, né, Clara? O leite na verdade, melhorar a alimentação também da mãe, se ela estiver amamentando, ainda... Então, ela diz que a criança está tomando leite porque tem muita fome. Ela tem muita fome porque os fungos ficam te deixando desesperada para comer. Então, essa criança que tem refluxo, geralmente já faz uma síndrome fúngica. Aí você vai ver, vai ser uma criança que vai ter bronquite, asma. Tudo isso está associado ao açúcar, a não metabolização do açúcar, gente. Então, aí já começou na gravidez, a mãe comeu errado, aí na amamentação, a mãe come errado, e aí vai dar problema, viu? Vai dar problema, então tem que orientar essa mãezinha direito. A Inês diz, mielite transversa, a bainha da mielina que sofreu nesse processo, que se não fosse a intervenção com tratamento, poderia ter causado uma tetraplegia. Gente, a tetraplegia, ela está falando aqui de um problema que ela teve, mas assim, a tetraplegia é o caminho se a gente continuar dando para as nossas crianças essa comida, porque assim, toda a homeostase de cálcio, ela depende também da absorção, da maneira como a gente lida com os açúcares, com os carboidratos, porque senão você não absorve os nutrientes necessários, começa a fazer, se você fizer problemas, por exemplo, na parte da coluna cervical, pode ter uma tetraplegia. Então, olha, a coisa é tão mais grave, a gente precisa realmente trazer mais pessoas para assistir essas lives, a gente precisa mais discutir sobre isso, tá? Então, a Glaucia diz que a excelente está aprendendo. A Nájila está fazendo uma pergunta aqui. Podemos evitar problemas neurológicos antes de engravidar, Nájila? Deve ser. Antes mesmo de engravidar. Porque às vezes a gente fala assim, na gravidez tem que tomar. Não, você tem que tomar antes. 1 ano antes de engravidar, você precisa já cuidar da sua alimentação, melhorar a sua alimentação. Aliás, se você tem dificuldade de emagrecer, de engravidar, meu amor,
vai cuidar dessa parte, melhora a sua alimentação, emagrece, corta o açúcar da sua vida, porque é o açúcar que não te deixa engravidar. É o açúcar, o leite, sabe? São essas coisas que fazem... porque, às vezes, o que acontece? A pessoa tem um problema na metabolização do açúcar, ela não metaboliza o açúcar e ela faz endometriose, e ela faz síndrome policística, ela faz um monte de coisa e ela vai ficando infértil. E sabe o que nós estamos fazendo com as nossas crianças, gente? Nós vamos ter crianças inférteis. Sabe? Diminui a produção de espermatozoide e de óvulos. A gente precisa urgente mudar, porque não só nascem crianças com problemas neurológicos, como a gente está deixando os nossos jovens inférteis. A Neuza falou, claro, é possível se ter carências nutricionais. É possível saber se temos carências nutricionais através de um exame de sangue? Olha, gente, é muito difícil, sabe? Como eu disse para você, porque aquilo que você come, você... por exemplo, uma pessoa para ter... Eu estou dizendo, para tu lavar bem. Para ela ter um problema com cálcio, para ela ter assim, uma deficiência de cálcio em um exame de sangue, essa pessoa precisa estar morrendo, tá? Por quê? Porque quando você não metaboliza o cálcio, o que vai aparecer no seu exame de sangue? Cálcio, né? O cálcio está lá, calcificando seu sangue, criando pedra no rim, né? Então, ele está lá. O que você precisa ver é o TSH, a vitamina D, aí você tem que ver o magnésio, aí você tem que ver toda a questão da homeostase de cálcio, né? Como é que está o fósforo, como é que está o potássio. Então, para saber se a pessoa tem uma deficiência nutricional, primeiro tem que ser um médico esperto, né, nesse assunto. Ou é possível você ver através... Hoje em dia, a gente tem os exames de metabolismo, exame genético, muito interessantes, porque eles mostram a suscetibilidade. Então, por exemplo, se você vê que você tem uma suscetibilidade, você já pode ir e pedir um estudo, né? Porque assim, você vai fazer... Tem B12 alta, não quer dizer nada. Você tem B12 muito alta, não precisa me preocupar, não quer dizer nada. Aí eu tenho ferro alto, não tem problema, tá tudo normal. A coisa que eu mais ouço das pessoas é isso. Não, mas tá tudo normal, menina, eu não tenho isso não. Beleza, né? Porque é muito difícil, através dos exames de sangue, você saber realmente se você tem, porque você tem que ver todos os nutrientes que envolvem. A Dilma disse que adorou. Ai, Dilma, querida, te amo. Preciso mudar a alimentação da minha neta, mas falta criatividade, pois comecei há pouco tempo a mudar minha alimentação. Gente, olha, a gente acha que precisa de criatividade, mas assim, quando a gente muda a alimentação, a pessoa fala assim, eu quero dicas de café da manhã. Aí a gente dá, sei lá, uma tapioca com chia, a gente dá umas dicas legais, a pessoa fala, mas eu tô sem criatividade. Gente, mas se eu comer pão com manteiga a vida toda, por que quando muda a alimentação tem que ser uma coisa diferente todo dia? Gente, come lá um aipimzinho com ovo, tá tudo bem, sabe? A comida mais próxima do natural, e não tem que ter criatividade para fazer receitas incríveis, não. Vai lá uns legumezinhos, um franguinho, e tá tudo bem, tá, gente? A alimentação tem que deixar de ser essa coisa prazerosa, de recreação, recreativa. Porque eu tenho que fazer uma pizza, um bolo, não sei o quê. Gente, alimentação é nutrição. Recreação, a gente leva a criança na rua para andar de patins, para nadar na piscina, né? Não precisa para criar esse vínculo de apego na comida, não, tá bom? Então faz uma comidinha simples mesmo, gente. Faz lá sua comidinha simples, comida da vovó. Simples assim. Simples assim. Simples assim, como diz sempre a minha amiga Márcia. Adoro o simples assim dela. Bom, aqui, gente, tá cheio de perguntas. Tirando a batata e agão, chicane. A Hugo arrasa. A Vilma disse, quem tem esquizofrenia, se tomar sol, está bem, vai fazer bom efeito. Foi ótimo, Clara, muito obrigada. Olha, um protocolo ortomolecular de 3 a 4 vezes por dia, porque é o tanto que a gente deveria se alimentar, né, gente? Mas, obviamente, a gente faz aquilo que a gente pode, né? Mas o correto seria de 3 a 4 vezes por dia, tá bom?
Márcia Machado falou, muito maravilhosa a sua palestra, querida, aprendendo muito como sempre. Ô, Marcinha, tantos anos, né, amiga, que a gente está juntinha, te amo. A Glaucia, ótima amiga, adorei a live. Ai, Glaucia, você está aqui. A Neuza, adorei a live. Vera, Beatriz, obrigada. Clara, produtos juntos, que bom. Vamos ver, tem mais pergunta aqui. Claro, os clientes reclamam que os produtos são doces, mas quero saber se os produtos contêm só açúcar dos vegetais da cana-de-açúcar. Não, gente, cana-de-açúcar não pode, não. Não tem, não. Se tivesse, eu estava fora, muito fora. Eu tenho uma intolerância ao açúcar, vocês não têm noção. É comer e, pufa, parar no hospital. A Vânia, claro, para um bebezinho com refluxo, eu já respondi, né, Vaninha, para você. Mamãe precisa melhorar a alimentação para viver, evitar que a Clara sempre fala. Ai, gente, olha, quem está falando de potássio aqui, já 6 exames, é muito legal. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Vai lá, daqui a pouquinho vai estar no meu YouTube, vai lá e dá uma comentadinha, se você gostou, se você não gostou, faz suas perguntinhas lá também, né? Se lembrar de mais alguma pergunta, então, porque ajuda a tia Clara, tá bom? Eu quero já começar a fazer as lives ao vivo lá também, a gente já tem público para isso, mas alcançar mais pessoas com essa informação, porque eu acredito que isso é uma missão para a gente, né? Quando eu vejo tanta gente sofrendo com câncer, gente, câncer é só açúcar, gente sofrendo com dores, com isso, com aquilo, e a gente tendo informação, a gente pode fazer decisões melhores. Gente, muito obrigada, essa live ficou enorme, mas eu amei estar com vocês aqui mais um domingo, obrigada pelo privilégio de todo domingo vocês estarem aqui comigo, isso aquece meu coração, eu fico muito feliz com essa companhia, muito obrigada de verdade, Deus abençoe todos vocês com muita saúde. E se Deus quiser, até a semana que vem. Vamos definir o tema da semana que vem? O que nós vamos falar semana que vem? Quem dá uma dica aí? O que a gente vai falar semana que vem? A gente vai sair do tema do intestino, tá bom? A gente vai sair do tema do intestino e a gente... Não me ocorreu ainda um tema para a semana que vem, mas com certeza semana que vem a gente vai estar aqui preparando uma coisa bem legal. Eu espero que eu consiga trazer um conteúdo relevante para a sua vida, tá bom? Gente, muito obrigada. Bom final de domingo para vocês aí no Brasil. E aqui já é noite, a gente já vai dormir. Boa noite, fiquem todos com Deus e até domingo que vem. Tchau. Beijo, tchau.